o arquiteto da fé em meio ao dilúvio da incredulidade. Sejam bem-vindos ao canal Equipando os Santos. Hoje é o episódio 3 da série Heróis da Fé. Se desligue de tudo que possa te distrair e bom devocional para todos. Dentro da galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11, a figura de Noé ergue-se como um colosso de obediência resiliente. A sua história, narrada em Gênesis 6:9, é muito mais do que um relato infantil sobre um barco e animais. É um drama épico, de fé convicta, que se confronta com a incredulidade total de uma geração inteira. Noé não é apresentado como um super-herói, mas como um homem comum, que pela fé realizou o extraordinário porque creu no impossível. Quem foi Noé? Noé era uma linhagem de Sete, filho de Lameque, e 10º na geração depois de Adão. Num tempo em que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, Gênesis 6:5, e a terra estava corrompida e cheia de violência, Gênesis 6:11, Noé destacou-se radicalmente. A Bíblia apresenta-o com uma descrição poderosa e concisa. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6:8, 9. Essas 3 frases pintam um retrato de um homem singular. Achar graça significa que ele recebeu um favor imerecido de Deus. Justo, ou tzadik, indica que ele era reto nas suas relações, tanto com Deus como com os homens. Íntegro, ou tamim, sugere uma integridade moral, uma completude de caráter. E a frase que ecoa o legado de Enoque, andava com Deus, revela a fonte do seu caráter. Uma relação de comunhão e dependência contínua. Por que ele está entre os heróis da fé? A Epístola aos Hebreus destila a essência da fé de Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11:7. Aqui estão os pilares da sua fé heróica. 1. Fé na palavra invisível. Noé foi divinamente instruído. Cremate 6. Avisado por um oráculo divino sobre um evento sem qualquer precedente. Uma chuva global que inundaria a terra. Ele creu na palavra de Deus contra toda a evidência empírica. A tradição judaica e a ciência da época sugeriam que a umidade vinha de fontes subterrâneas e do orvalho, não de chuva. Noé creu no que não via, baseado apenas no caráter fidedigno de quem prometeu. 2. Fé que se traduz em ação obediente. Aparelhou uma arca. A fé de Noé não foi passiva. Foi uma fé que suou, que serrou madeira, que pregou pregos. A construção da arca foi um projeto monumental que, segundo estudiosos, pode ter levado entre 55 a 75 anos. Durante todo esse tempo, a fé de Noé sustentou sua obediência laboriosa. Ele não apenas creu em Deus, obedeceu-lhe meticulosamente. Conforme tudo o que Deus lhe ordenara, assim o fez. Gênesis 6:22. 3. Fé com um propósito salvífico. A obediência de Noé não foi para a sua salvação apenas, mas para a salvação de sua casa. A sua fé tornou-se um canal de bênção e proteção para a sua família. Ele, como pai e sacerdote do lar, creu na promessa de Deus para todos os que entrassem na arca. 4. Fé que condena o mundo. O autor de Hebreus faz uma observação profunda. Pela sua fé, Noé condenou o mundo. A sua simples e constante obediência, ano após ano, foi um sermão silencioso mais potente para os seus contemporâneos. Cada martelada era um chamado ao arrependimento. A sua vida de fé foi um julgamento contra a frivolidade e a impenitência daquela geração. Como afirma o teólogo John Piper, a obediência da fé é um grande megafone para declarar a fidelidade de Deus e a loucura do não crer. O que podemos aprender com a vida de Noé? A vida de Noé é um manancial de lições para os crentes que vivem em uma geração igualmente corrupta e cética. 1. A fé ouve a Deus no mundo barulhento. No mundo em que os desígnios do seu coração eram apenas maus continuamente,
Noé conseguiu sintonizar a voz de Deus. Isso requer discernimento espiritual. Ensina-nos a importância de silenciar o ruído do mundo através da meditação na palavra e da oração, para poder ouvir claramente a direção de Deus, mesmo que ela contrárie a sabedoria convencional. 2. A fé persevera na obediência a longo prazo. A obediência de Noé não foi um evento, mas uma maratona. Durante décadas, ele enfrentou não só o desafio físico de construir um navio gigante no meio de terra seca, mas também o assédio constante do ridículo, da zombaria e da oposição social. A sua fé nos ensina sobre perseverança. A verdadeira fé não desiste após o primeiro obstáculo. Continua a trabalhar fielmente, confiando que a promessa de Deus tardar, mesmo que a promessa tarde. 3. A fé é o caminho da salvação. A arca é um poderoso tipo de Cristo. Assim como a salvação para o julgamento do dilúvio só estava disponível através da porta da arca, a salvação para o julgamento do pecado só está disponível através de Jesus Cristo, que disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João 10, 9. Noé não foi salvo por seus próprios méritos, mas por ter crido e obedecido ao plano de salvação providenciado por Deus. É um lembrete eterno de que a salvação é pela graça, mediante a fé. Efésios 2, 8, 9. 4. A fé impacta e protege nossa família. A obediência radical de Noé não foi egoísta. Ela garantiu a sobrevivência da sua esposa, dos seus filhos e das suas noras. Isso ilustra o princípio de que a fé de um chefe de família tem um poder geracional. Uma vida comprometida com Deus cria um ambiente de arca de proteção e bênção para o lar, incentivando os familiares a também confiarem no Senhor. 5. A fé resulta em adoração e aliança. Imediatamente após sair da arca, a primeira ação de Noé não foi reconstruir a civilização, mas construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus. Gênesis 8, 20. A sua fé, testada e comprovada, expressou-se em adoração gratificante. Em resposta, Deus estabeleceu sua aliança com Noé. Gênesis 9, 9. Isso ensina-nos que o ciclo da fé culmina na adoração. As experiências de livramento devem nos levar a um compromisso mais profundo com Deus e uma vida de gratidão. Em conclusão, Noé permanece como um farol eterno de fé obediente. Ele nos desafia a crer nas promessas de Deus contra todas as probabilidades, a trabalhar diligentemente na nossa vocação com paciência e a viver de tal forma que a nossa vida seja um testemunho que, pela graça, condena a incredulidade do mundo e aponte para a salvação encontrada somente em Cristo, a nossa verdadeira arca de refúgio. Obrigado por assistir até o final. No nosso próximo episódio, estaremos falando sobre Abraão. Até mais. Até breve. Até logo.